Polícia Federal prendeu um pistolão da política do Rio, um grandão da política do Rio, que estava ali no poder. Atenção! Podia assumir o governo do estado do Rio. Podia assumir o governo do estado do Rio. Se o Cláudio Castro sai candidato ao Senado, este preso de hoje em prisão preventiva ia assumir o governo do Rio. E agora eu começo a entender por que tinha gente querendo tirar a Polícia Federal da investigação, das facções. Isso é muito mais sério do que parece. Isso vai remeter a Cláudio Castro, isso vai remeter a Tarcísio, isso vai remeter a Hugo Mota, isso vai remeter à União Brasil, isso vai remeter ao Progressistas. Ah, então, vamos tirar a PF? Vamos! Hã? Vamos tirar o STF? E aí, no dia em que vai uma operação dessa gravidade, determinada por um ministro do STF, vai ao Columbre e solta a cachorrada contra o STF. E não só, hein? Até na gloriosa imprensa, o STF virou alvo. Nós vamos falar de tudo isso aqui. É entender as coisas que você quer? Fica aqui. Não é? Outro dia alguém me perguntou, mas você nunca fala dos exageros do STF. Quando eu acho que é exagero, eu falo que é exagero. Agora, não tenha dúvida. Entre bater em golpista e bater no STF, eu bato em golpista. Quem quiser que bata no STF. Mas o STF não pode fazer alguma coisa errada mesmo você sendo contra os golpistas? Pode. E quando eu achar, eu falo. E eu vou mostrar por que não fala. Eu não posso fazer nada. Se as pessoas não estudam e falam pelos cotovelos, né? Sem entender nada de lei, de Constituição, de zosta nenhuma, aí o problema realmente não é do titio. O titio está aqui para tentar esclarecer, assim, viu, Vólio Bene? Como Virgílio fez com Dante nos Círculos do Inferno. Sim. Momento cultural. Então vamos lá, tô animadão, vai bem? Tô animadão, Arthur. É o seguinte, vamos começar. PF e STF contra o Comando Vermelho. Chefão político é preso no Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne. Segundo a PF, ele é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, deflagrada em setembro desse ano, em que o então deputado estadual Tiago Raimundos dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, foi detido. Naquela ocasião, o parlamentar foi preso por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho. O mandado de prisão preventiva contra Bacelar foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que também determinou o afastamento dele do mandato. Em sua decisão, Moraes afirmou que há fortes indícios da participação de Bacelar em uma organização criminosa. Pode ler aí mais informações, que tem coisas importantes aí, vai bem. Moraes determinou também busca e apreensão domiciliar de armas, munições, passaportes, aparelhos de telefone celular e outros dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, mídias de armazenamento, documentos, inclusive registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimento e pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados aos ilícitos narrados na manifestação, além de valores em espécie, em reais ou moeda estrangeira, de valor igual ou superior a R$10 mil, entre outros elementos que permitam esclarecer o esquema criminoso. Para ser prisão preventiva, os elementos são muito fortes. É engraçado, o Rio de Janeiro vive uma situação assim, todo mundo sabe o que todo mundo sabe, mas até que não se vem a público, investigação. É por isso, e eu vou voltar a esse assunto ainda hoje, quando houve aquele morticínio, aquela barbárie
E eu sei muito bem quanta porrada eu tomei, porque parecia assim, ai, gosta de bandido. Gosta de bandido, gosta de bandido quem quer anistia para golpista. Eu não gosto. Nem desse bandido do golpe, nem do bandido do narcotráfico, nem do bandido da milícia. Eu não gosto de bandido. Apenas acho que é muito fácil produzir 100 e tantos cadáveres de chinelo de dedo, ou descalços, quando o problema está muito mais em cima. Mas é o filme... O Tropa de Elite 1 era o Capitão Nascimento lá, muita gente se identificando com ele, com as suas ilegalidades, mas afinal tá combatendo o crime, não sei o que e tal. O Tropa de Elite 2, né, o inimigo agora é outro, demonstrava como o crime tinha subido de andar, tinha subido de patamar. Não são só ladrões, diz o santo, os que espreitam bolsas, os que se vão banhar para lhe escolher as roupas. Os que mais próprio e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam exércitos e legiões, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros, se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Padre Vieira, Sermão do Bom Ladrão, no século XVII. No século XVII já estava claro. Os ladrões de alta estirpe e os ladrões pés de chinelo. O que mais que tem aí sobre a prisão do Bacelar, Arthur? Em um trecho da decisão, Moraes escreveu o seguinte: os fatos narrados pela Polícia Federal são gravíssimos, indicando que Rodrigo da Silva Bacelar estaria atuando ativamente pela obstrução de investigações envolvendo facção criminosa e ações contra o crime organizado, inclusive com influência no Poder Executivo Estadual, capazes de potencializar o risco de continuidade delitiva e de interferência indevida nas investigações da organização criminosa. No caso em tela, em relação ao deputado estadual Rodrigo da Silva Bacelar, são fortes os indícios da sua participação em organização criminosa, crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 e caracterizado por sua natureza permanente. Exatamente. Tem o que escreveu a PGR. Vamos lá, vamos direto para o Negrito. Soma-se a esse quadro um risco verossímil de fuga, especialmente diante da situação financeira do representado e de sua extensa rede de contatos, o que reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar para neutralizar o perigo decorrente da liberdade do representado, justificando-a sob outra perspectiva pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Pois é, né? Por que foi o Xandão a determinar isso? Porque ele é o relator. Lembra aquela DPF? Lembra aquela DPF que o governador do Rio, Cláudio Castro, embora rompido no momento, estremecido com Bacelar, mas eles são do mesmo grupo político. Do mesmo grupo político. Lembra-se o governador, nós vamos lembrar ainda hoje, eu lembro ainda hoje, o governador falando que a DPF é que era a grande responsável pelo crime no Rio. Lembra quando o Titio falou aqui, correndo o risco de ficar na contramão? Não, eu não gosto de ter razão nessas horas. Gosto de ter razão no geral, porque eu não sou nenhum idiota e todo mundo gosta. Só faltava, né, Valio Bene? Eu detesto ter razão. Não, eu adoro ter razão. Hein, Arthur? Imagina? Claro. Não. Ai, que péssimo, tenho razão. Não, adoro ter razão. Até porque eu estudo bastante, isso aqui custa muito. Até chegar essa hora e meia aqui, considerando o horário da TV também, tem muitas horas que não aparecem aqui. Né? Minhas, da produção, de todo mundo. Então é bom ter razão. Agora, para o Brasil, às vezes não é bom, porque eu preferiria que isso não acontecesse.